Depois que eu postei meu primeiro vídeo, eu achei que eu ia sentir alguma coisa diferente. Alguma confirmação, uma direção, ter mais clareza. Mas, gente, tudo que veio foi simplesmente silêncio. E junto com ele, eu ficava me fazendo a mesma pergunta. Ok, mas e agora? Oi, gente, eu sou a Flávia e eu não sei se você já sentiu isso. Às vezes você toma uma decisão importante, dá aquele passo que você já estava adiando por muito tempo, e aí depois disso nada acontece. Não vem um mapa, não vem instrução, não vem um plano detalhado, a vida ela simplesmente continua. E aí você fica pensando, tá, mas qual é o próximo passo? E sendo bem sincera, eu acho que a dúvida não é só sobre qual é o próximo passo, mas às vezes é também, e se eu estiver indo na direção errada? No meu caso, por exemplo, eu fiquei pensando, e se gravar vídeos não for o que Deus quer de mim? E se eu estiver confundindo algo que eu quero com a vontade de Deus? E eu percebi, gente, que eu tava querendo obedecer, fazer isso, né, que eu tô sentindo, mas tendo um manual de instrução, tendo de repente um GPS ativado e a voz falando para mim a todo momento o que eu devo fazer a cada esquina. 300 metros, vire à direita. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. E foi na Bíblia que eu percebi algo importante sobre Moisés. A gente lembra dele como o homem que libertou o povo, que abriu o Mar Vermelho, mas a Bíblia ela vai mostrar uma outra coisa primeiro sobre ele. Um homem cheio de medo. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, ele não responde de primeiro, eu tô pronto. Não, ele tenta escapar. Ele vai perguntar para Deus, mas quem sou eu para ir ao faraó? E se não acreditarem em mim? Eu não sei falar bem. Não, eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. É literalmente alguém tentando se esconder. Moisés, ele não recebeu um plano completo. Ele recebeu apenas um chamado. Mas a gente se esquece que ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado. E depois mais 40 anos no deserto liderando o povo. A vida inteira dele foi um processo. Ele nunca virou a versão completa final. E mesmo assim, Deus usou ele profundamente. E lendo também Deuteronômio, um versículo me chamou a atenção. Deus disse ao povo: vocês já ficaram tempo demais nesse monte. É hora de seguir viagem. Então, quem decidia quando andar era Deus. E quem decidia quando parar também era Deus. O povo só precisava continuar caminhando. Aí caiu a ficha, né? Talvez o problema não seja a falta de direção. Talvez eu só não esteja acostumada com a forma como Deus costuma guiar. Porque, gente, quase nunca vai vir com um mapa, quase nunca vai vir com um roteiro, e quase sempre é um passo e depois o outro passo. E aí alguém pode pensar, tá, Flávia, mas Moisés, ele recebeu um chamado claro, e eu nem isso eu tenho. Quando você olha com calma, muitas histórias na Bíblia, elas começam de um mesmo jeito. Davi, por exemplo, ele estava cuidando de ovelhas. Gideão, ele estava escondido, com medo. Pedro, ele estava trabalhando, estava pescando. Ninguém, então, estava vivendo um momento extraordinário. Eles estavam vivendo a vida deles normal. E foi no meio dessa vida comum que Deus se encontrou com cada um deles. Às vezes a gente espera um grande sinal, quando na verdade o que existe é simplesmente a vida acontecendo. E tem fases que o próximo passo não é você decidir alguma coisa, é você simplesmente levantar da sua cama, é você tomar um banho, é comer alguma coisa, é você simplesmente tentar não desaparecer, porque tem dias em que continuar já é o máximo que vai dar. Então, quem sabe a vida seja menos sobre você receber respostas e mais sobre você aprender a permanecer. Permanecer quando você não tem a confirmação de alguma coisa, quando você não tem uma direção clara, quando tudo parece silencioso. E talvez esse silêncio, mesmo depois que você tomou um passo de coragem, não seja uma falta de resposta. Pode ser apenas a continuação da sua caminhada. Porque nem toda direção ela vai vir com manual de instrução.
Às vezes ela vai vir em forma de tempo. E talvez hoje não seja sobre você descobrir para onde você tem que ir, mas sobre você não voltar atrás. Eu, por exemplo, não sei exatamente qual é o meu próximo passo. Eu tenho algumas ideias, tenho algumas possibilidades, mas nenhuma delas vem com total clareza, com total certeza. Vamos normalizar? Talvez isso seja mais comum do que a gente admite. E se você sente que está vivendo também esse processo, você vai ser muito bem-vindo aqui no meu canal.